Por que o Luffy é tão carismático? Qual o significado de sua espontaneidade? Por que a sua Akuma no Mi é tão especial? Qual é o papel do Bobo na história? Há algum tempo atrás, nos foi revelado que a Akuma no Mi do Luffy não é a Gumu Gumu no Mi que a gente tanto ama, mas sim uma Zoan modelo mítica, Hito Hito no Mi, modelo Nika. Mas quem é Nika? Segundo Ruiz Hu, Nika era o deus do sol, e ele era altamente reverenciado pelos escravos, pois acreditava-se que ele traria o sorriso para o rosto dessas pessoas. Isso é algo que de fato seria muito bonito de se ver. Sabendo disso, faremos 3 atos envolvendo essa Akuma no Mi tão misteriosa. No primeiro episódio, que é esse aqui, nós falaremos sobre o papel do Bobo na história, mas não apenas na história de One Piece, na história de toda a humanidade. No segundo episódio, abordaremos o símbolo do sol para as pessoas e por que ele é tão importante. E por fim, no terceiro e último episódio, entenderemos completamente, de uma vez por todas, o que significa a luta do Luffy contra o Kaido. Afinal, seria essa luta tão épica apenas uma porradaria franca? É lógico que não. Sem mais delongas, vamos começar então o nosso primeiro ato. Ficou curioso? Então bora lá! Fala, meu caro otaku leitor! Seja muito bem-vindo ao ato 42! E como foi comentado, Nika seria o responsável por trazer um sorriso para a vida das pessoas. E quem melhor do que o nosso capitão para fazer isso? Quantas vezes nós já não rimos com o Luffy? Desde a primeira vez que o Luffy aparece, nós já começamos rindo com ele. Desde o primeiro episódio, ele já aparece fazendo graça e com aquele sorrisão maravilhoso no meio do rosto. Então, desde a primeira cena, o Luffy já se mostra um personagem que seria um dos mais cativantes de todos os animes que existem. E não apenas os animes, de mangá, livros, filmes ou qualquer outra obra de arte que você queira citar. Mas não apenas isso. Uma das características mais marcantes do nosso capitão, e que com toda certeza faz ele ser esse personagem tão amado, é a sua espontaneidade. Quem é que nunca riu quando ele faz a clássica pergunta: você caga? O Luffy é muito bom. Ele sempre vai lá e solta tudo que vem na cabeça dele. Ele pode ter acabado de conhecer uma pessoa e já vai falando tudo que acha, tudo que vem na cabeça dele direto. E isso também já acontece logo no primeiro episódio, lá na luta dele contra a Álvida. Então o Luffy não tem papas na língua. Ele vai lá e fala tudo o que ele pensa. E isso já foi planejado desde o começo pelo Oda. Tanto é que no mangá inteiro, o Luffy não tem um único balão de fala sequer. Balão de fala não. O Luffy não tem um único balão de pensamento sequer. E é justamente por isso. Sempre que o Luffy precisa falar, ele vai lá e fala. Mas o Oda não foi o primeiro a fazer um personagem com essa característica tão peculiar da espontaneidade. E, para entendermos esse assunto, portanto, nós precisaremos falar de um personagem que, na verdade, todo mundo já conhece muito bem. Nós estamos falando dos palhaços. Mais especificamente, estamos falando dos bobos da corte. Existentes desde a época dos faraós no Egito Antigo, talvez a sua figura caricatural tenha se tornado tão marcante para as pessoas a partir da Idade Média. Onde está meu bobo da corte? Dooley! Faça algo engraçado, faça-me rir, faça-me rir. Oh, algo engraçado? Eu sou um galo! Em um primeiro momento, nós podemos até nos enganar. Nós podemos pensar que o bobo era apenas um idiota, que ficava apenas fazendo palhaçadas que não faziam sentido nenhum e que ninguém levava a sério. Porém, não era bem assim. Podemos ousar até mesmo dizer que depois do rei, o bobo era a figura mais influente de todo o reino. Minto, talvez o bobo fosse até mais influente do que o próprio rei. Nossa, mas tinha alguém mais influente do que o rei naquela época? Sim, tinha sim. Na série Bridgerton, por exemplo, nós podemos ver como até mesmo as fofocas influenciavam muito todo o cenário do reino. Por causa dessas fofocas provocadas por aquela figura misteriosa lá, a Lady Whistledown, a própria rainha muda o seu pensamento a respeito da protagonista da série. Mas por que o bobo, especificamente, era alguém tão influente? A sua roupa, a sua própria ornamentação, era uma cópia debochada da figura do rei. E ambos eram, na verdade, os polos opostos de uma mesma moeda. Basta olharmos para a sua imagem. Note que ambos possuem coroa, só que enquanto a coroa do rei é brilhante, cheia de joias, representando a sua majestade, a coroa do bobo é completamente flácida, evidenciando como o rei não é tão poderoso quanto ele imagina ser. Da mesma forma, o cetro real, nas mãos do bobo, torna-se colorido, demonstrando como toda aquela pompa do rei era patética,
e que o mais importante de tudo era a alegria. Como nos mostra o Luffy, que quer ser um rei completamente brincalhão. E além de tudo, era uma representação clássica de que nem mesmo um rei poderia escapar das críticas do bobo. E é aí que vem a principal característica do bobo para a história. Os bobos são livres para expor a verdade. No vídeo do Itachi que a gente vai lançar, ou se você for o eu aí do futuro e já tiver lançado esse vídeo, clica aqui no card que está aparecendo na sua tela. Nós falamos, ou vamos falar, sei lá, já estou perdido aqui. Nós vamos falar do papel do louco na sociedade. Nós vamos falar que o louco tem essa função de expor a verdade. E isso está correto. No entanto, a figura que cumpre essa função de verdade não é o louco especificamente, mas sim o bobo. E quem foi a pessoa que mais evidenciou esse traço satírico tão fundamental para a sociedade? Obviamente, estamos falando dele, do grande, estamos falando de William Shakespeare. Sim, eu estou falando dele de novo. E na maioria dos seus livros, se não em todas as obras dele, nós temos em algum capítulo a figura do bobo. E é geralmente nesses capítulos que está um dos pontos centrais para entendermos a história, quando tentamos interpretá-la de fato. Em Macbeth nós temos os porteiros conversando, em Hamlet nós temos o protagonista homônimo fazendo o papel de louco, em Um Mercador de Veneza nós temos o Lancelot fazendo esse papel de bobo, e por aí vai. Mas naturalmente, objetivamente falando, é óbvio que o rei tinha mais poder em si do que o louco, não é mesmo? A gente já aprendeu isso em Game of Thrones, naquela cena do Mindinho com a rainha Cersei. O Mindinho vai lá e fala, conhecimento é poder. Aí a rainha Cersei, não, poder é poder. Simple truth I found. And which truth is that? Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Power is power. E realmente, né? Poder é poder. O bobo ele podia influenciar as pessoas, mas ele não tinha um poder de fato. E eu não duvido, sinceramente, que alguns bobos da corte tenham morrido por aí por terem falado alguma coisa muito ruim do rei ou de qualquer outro nobre. Porém, esse medo da morte não é algo que abale o nosso capitão. A morte não é nada para o Luffy. E mesmo que ela chegue, ele continuará sorrindo para ela. Então fica natural a gente entender por que o Bartolomeu ele decidiu ir para suas expedições virar um pirata justamente depois daquela cena do Luffy quase sendo executado. E é justamente essa honestidade do Luffy. Ele pode estar prestes a morrer, que ele ainda é fiel aos seus ideais. Pode estar para ter o pescoço decapitado, que ainda assim continua sorrindo. É por causa dessa honestidade que faz com que tanta gente se inspire nele. E se ainda não ficou tão explícito quanto gostaríamos, não se engane. O bobo é tudo menos um idiota. E para evidenciar isso para vocês, deixar explícito, eu vou comentar alguns trechos de um texto que é muito bom, que eu li ele quando eu estava no cursinho, e eu levo ele até hoje. Ele é da Clarice Lispector, e o nome dele é Das Vantagens de Ser Bobo. Neste primeiro trecho, eu lembro daquela cena da Ilha de Drum, do Luffy chegando na ilha do Chopper. O bobo, por não se preocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar sentado, quase sem se mexer, por 2 horas. Então eu lembro daquela cena lá que o Luffy tá sentado lá na beira do navio, tá nevando, todo mundo com casaco e ele lá de regata. Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída, porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. E aqui cabe justamente o primeiro vídeo que a gente lançou aqui no canal, o vídeo do Barba Negra com o Macbeth, que tá nesse card aqui. Se você não assistiu, assiste ele lá que ele tá muito bom, você não vai se arrepender. E nós falamos justamente disso. O Barba Negra é o completo oposto do Luffy. Ele sempre tenta se sobressair nas relações, sendo mais esperto que os outros, se aproveitando dos outros. O Luffy não. O Luffy, com sua característica de bobo, ele não precisa fazer isso. Todo mundo já gosta dele normalmente. O bobo, ele tem originalidade. Espontaneamente lhe vem a ideia. É justamente com essa espontaneidade, com essa originalidade, que o Luffy consegue fazer os golpes que ele faz. Que ele consegue sair de tantas situações sendo tão criativo. E é esse corpo de borracha que dava tanta liberdade também para Nika, o deus do sol. E isso é uma característica que só os bobos têm. O bobo tem a oportunidade de ver as coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos. E estes os veem como simples pessoas humanas. Quem é que não lembra que o Luffy ajudou a Nami mesmo depois da Nami ter traído ele? Ela abandona ele, zoa ele lá, e mesmo assim ele vai lá e ajuda ela. Vai lá e destrói o Arlong. Vai lá e salva ela de fato.
Então o Luffy ele não olha assim, é uma ladra, é não sei o que. Não, é apenas uma pessoa que precisa de ajuda. É um companheiro que ele vai dar a vida para ajudar. O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é um Dostoiévski. E quem aqui vai dizer que o Luffy não é um gênio? Apesar de todas as brincadeiras, palhaçadas, coisas estranhas que ele faz, quem vai dizer que ele não é um gênio em combate, por exemplo? Os golpes que ele faz, não tem como negar isso. Mas há desvantagens, obviamente. Um bobo pode ser facilmente enganado. Quem aqui não lembra do Luffy sem conseguir descobrir até hoje que o Sogeking era na verdade o Usopp? Será que é o Usopp mesmo? Eu acho que não. Ele até hoje não sabe que eles eram a mesma pessoa. Então ele é facilmente enganado. Mas, em contrapartida, a vantagem do bobo é ter boa fé, não desconfiar e, portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado, de ser enganado. O esperto vence com úlcera no estômago. Ele fica com aquela dor, aquela sensação no estômago horrível. O bobo, por outro lado, ele nem percebe que venceu. Aviso! Não confundir bobos com burros. Desvantagem: poder receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a célebre frase, até tu, Brutus. E o Luffy podia, ou até ainda pode, dizer essa mesma frase semelhante. Porque o Luffy não confiou cegamente no Law quando eles foram fazer a Aliança Pirata. Esse tiro pode muito bem sair pela culatra, mas isso não importa para o bobo. Bobo não reclama. Em compensação, como exclama. Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz. O bobo é sempre tão simpático que é espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade. E como toda criação é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. Em compensação, os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos, porque sabem sem que ninguém desconfie. Aliás, eles não se importam que saibam que eles sabem. É quase impossível evitar o excesso de amor que o bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo. E é com essa honestidade, com essa espontaneidade, com esse amor que o bobo é quem é. É com esse amor que o Nika conseguiria trazer um sorriso para os escravos. Pensou que era você, né? E é com esse amor que o Luffy traz um calor para os nossos corações. E são essas as vantagens de ser bobo. E assim se fecham as cortinas de mais um ato. Se você gostou do nosso vídeo, e eu sinceramente achei que ficou muito bom, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e principalmente segue a gente lá no Instagram, @ato42. Nós vamos conversar diretamente com vocês, seja pelo direct, seja por respondendo caixinha de perguntas. Então fique conosco, assista mais um vídeo que provavelmente está aparecendo aí na sua tela alguma recomendação. Então agora sim, chegamos no final. Um grande abraço, meu caro otaku leitor. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!